falando de coluna, né? Coluna é uma coisa que, se você sente a dor, a tua vida não anda. Para quem está com crise de coluna, tem muita gente assim que não consegue fazer as atividades, e isso atrapalha até na parte psicológica, né? Você fica com a cabeça magoada, com aquela sensação, pô, podia estar fazendo alguma coisa, estou parada aqui, não estou fazendo, e isso acaba dando muitos medos. A gente fica com medo até de parar de andar. Quem tem dor nas costas, e às vezes dói muito, poxa, a pessoa sabe, né? Ela vai se preocupar em não andar muito, não fazer muito movimento, e parece que a vida parou, fica uma coisa assim, muito assustadora mesmo. Então, a nossa coluna precisa sempre de muita atenção. E aí, as causas de dor na coluna, como eu falei, trato digestivo, rim e a parte com relação ao músculo, nervo, a parte intervertebral. E aí, quando você tem dor na coluna, não é assim, dor na coluna, vamos fazer exercício. Porque, às vezes, não é um problema de músculo, um problema na estrutura da coluna. Você tem que se questionar, por exemplo, aonde dói, as principais perguntas. Se a dor irradia, como é essa dor, como é que funciona essa dor nas costas, o que você faz em termos de movimentação que a dor piora. Como é que acontece com essa dor? Ela pode piorar. Existem outros sintomas associados a essa dor, febre, vômito, essas coisas assim. Isso tem que ser considerado também. Então, a gente coloca aí essas questões porque, muitas vezes, uma dor na coluna não é exatamente no músculo, não é exatamente nas costas. Por isso, quando você tem dor, nessa região, tem que procurar entender como é que é essa dor. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui para você eliminar as questões. Claro, a gente não é médico, mas é bom, assim, pelo menos ter uma base para quando for no médico já estar mais preparado e até mesmo se motivar a ir no médico, para você saber exatamente que dor é essa. Então, vamos lá. Tem dor no trato digestivo, que é pancreatite, olha só, pancreatite, úlcera duodenal. Então, é o tipo de dor que você tem que prestar atenção assim. Se durante alguns dias estava doendo na frente e depois passou para trás, de repente está doendo aqui, mas depois está atrás. Pode ser isso, essas características de apendicite aguda, e aí você sente, né, essa dor espalhar na frente e depois vai para trás. E aí o que acontece? São dores que, quando estão na frente, pode piorar com alimentação, pode ter náusea, vômito também. Então, quando você começa assim essa dor e de repente foi para as costas, é a dor aqui. A dor é aqui. Então, a dor começa aqui, continua aqui, às vezes está dos dois lados. Aí você tem que ir no médico. Não, nada de procurar ortopedista, entendeu? Como é que funciona? Doeu aqui, foi para a coluna, vai no médico, vai num gastro, vai alguma coisa para que você possa ir investigar exatamente esse sintoma. Claro que esse tipo de dor representa 10% das dores nas costas, mas é uma das causas, a causa digestiva. Pedra no rim, infecção renal também é uma causa. E uma das características de dor no rim é quando a dor ela se localiza aqui na lombar, mas não é lá embaixo, ela é um pouco no meio das costas, assim, próximo do início da costela. Essa é a dor de rim. A dor de rim, ela acontece dessa forma. E aí, você tem que observar muito bem, né? Porque ela tem forte intensidade, às vezes é uma dor que vai e volta muito, mas muito forte também. Ela pode ser acompanhada de vômito também, e o interessante é que esse tipo de dor não piora quando você se movimenta. Você faz os movimentos, ela está igual. Então, a característica de dor no rim, porque se for uma dor muscular, uma dor na região muscular ou na vértebra, a dor piora com determinado movimento. Mas quando é no rim, ela não piora, fica igual. E aí você já pode também suspeitar. Está aqui em cima, mais em cima, né? Na altura da costela, um pouquinho atrás, existe uma boa chance de ser dor renal. Então, muita atenção nisso.
Aí você vai perguntar, mas, pô, só isso? Não. Você vai olhar a sua urina. É a sua urina que vai mostrar a maior suspeita. Quando o cheiro está muito forte, está um cheiro ruim, né, ruim mesmo, ou bem alaranjada, ou até mesmo vermelha, um pouco com sangue também. E aí você fica, né, atento se é realmente um problema renal. A dor de coluna com problema renal é um problema com relação ao rim. Você acaba tendo essa situação para que você possa se proteger. Então, isso é 10%. Dor nas costas pode ser dor no estômago, dor no rim ou dor nos músculos, nos nervos da coluna, que é 90% das dores. E aí o que acontece? São dores que elas pioram com o movimento. Então, essa é uma característica da dor, dessa dor de estrutura muscular, de articular, e as causas, na maioria das vezes, fraqueza muscular, uma pessoa que não pratica atividade física, a atividade física é importante, porque se você pratica atividade física, você protege a sua coluna. O exercício é importante. E aí, o que acontece? Uma das coisas que eu considero, assim, eu vou falar o que tem que fazer, mas eu já posso aproveitar aqui e antecipar algumas coisas para que você possa estar atenta para proteger mais a sua coluna. Quer ver? O abdominal simples, deita no chão, arruma um colchonete e faz um movimento de abdominal, subindo o tronco só um pouquinho, 35 graus, 45 graus, e volta. Esse movimento da coluna de abdominal, todo mundo conhece o abdominal, o que vai acontecer? Vai fortalecer a parede do abdômen. O músculo do abdômen é bem grandão, tá? Mesmo que você não veja, que você tenha uma gordura na frente, mas você está fortalecendo. E o que acontece? Uma prática de 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana de abdominal, 15 repetições não precisa ser muito, 2 vezes 15 repetições com regularidade, você fortalece de tal forma essa parede que você segura melhor a coluna. Não existe nada melhor que segure a coluna do que o exercício do abdominal. O exercício abdominal, ele é muito bom, principalmente se você não faz outros movimentos, né? Então, se você por si só fizer só o abdominal, já dá uma protegida na sua coluna. Então, é uma prática interessante para que você possa ter a oportunidade de se proteger. E aí a gente coloca essas questões porque a dor da lombar, a dor na coluna, a dor nas costas, ela também obviamente, é fruto da má postura. Então, o que acontece? Nós precisamos estar conscientes que a boa postura nunca é relaxada. Ficar relaxado não é boa postura, não é sinal de boa postura. Então, para fazer boa postura, tem que fazer força mesmo. Tem que ficar atenta. Não é para ficar o tempo todo com a coluna retona, mas tem que ficar com a coluna reta uma boa parte do dia. Na hora que você vai sentar num local que não tenha encosto, você vai, de preferência, manter a coluna reta, fazer força. A boa coluna exige que você faça força.